Kanté, Payet, frappe du pied gauche. Carbra qui va chercher c'est les gens. Il signale de l'anthologie. Coucou, bonjour, salut à tous, comment allez-vous? C'est moi Christophe Zacarias, ou simplesmente Cristão Zacarias. Hoje vamos conjugar o verbo payer, d'accord? Mas antes de mais nada, deixa um like aí, subscreva o canal e ativa o sininho de notificações para ser notificado assim que receber mais vídeos, d'accord? Então, o verbo payer. Então, o que podemos fazer para você conjugar o verbo payer, né? Payer, a forma mais fácil de decorar ou memorizar é lembrar-se de pai, né? Como é que chama o teu pai, né? Bom, o meu pai chama-se Alberto, né? Infelizmente eu não tive o privilégio de crescer com o meu pai, mas enfim, acontece. E o pai de cada um de vocês, como é que se chama? Se vocês quiserem, podem deixar aqui no comentários, em português até, pode ser, ou em francês. Mon père s'appelle, ou em português, meu pai chama, como vocês quiserem. Então, essa expressão pai de pai ajuda a memorizar a conjugação do verbo payer, d'accord? Verbo payer. Então, vamos conjugar o verbo payer no presente do indicativo em francês, le présent. Preparados? Allons-y! Então, vocês vão repetir comigo. Je paye, tu payes, il ou elle paye, pluriel, nous payons, vous payez, il ou elle paye. Então, repetindo pai, com exemplo do pai. Je paye, tu payes, il ou elle paye, nous payons, vous payez, il ou elle paye. D'accord? Então, c'est très facile. Félicitations à vous, félicitations. C'est très facile. Então, é só se lembrar do pai. Então, a primeira pessoa, je paye, tu payes, il ou elle paye, né? A primeira até a terceira pessoa do singular, nós usamos pai. E na primeira e segunda pessoas do pluriel, nós usamos também pai, mas só aumentamos o ion e o ie. Então, nous payons, pai, e aumentamos ion, payons. Vous payez, vous payez, très facile, né? E no fim, a última pessoa do plural, da troisième personne, nós dizemos il paye. É a única diferença. Il paye. Mas o resto é paillon, payer, je paye, tu payes, il ou elle paye. Então, pai. Atenção, você já faz parte do nosso grupo Amigos de Francês? Se ainda não faz, eu vou deixar o link na descrição. E entre no nosso grupo Amigos de Francês, porque lá tem 3 vantagens. Primeiro, você vai ter conteúdo exclusivo. Imagina ter conteúdo exclusivo. Segundo, você vai poder interagir com várias pessoas que gostam da língua francesa. Outros já falam fluentemente, outros ainda estão aprendendo, d'accord? E a terceira vantagem, você poderá também compartilhar suas dúvidas e algum material, talvez em francês, que você queira partilhar conosco, d'accord? Voltando. Então,
Mas atenção, como em qualquer língua, por exemplo, existe português brasileiro, português europeu, né? Por exemplo, o português europeu dizem gente e o português brasileiro gente. Então, o verbo pair também na conjugação você vai encontrar variações da conjugação dependente da região geográfica. Você pode estar numa região de França, escutar uma conjugação assim diferente, ou numa outra parte do mundo uma conjugação um pouco diferente, mas a coisa é a mesma. Por exemplo, je paye, mas você pode ir encontrar um lugar onde se fala francês, onde se diz je paye. D'accord? Je paye. Em vez de je paye. Mas pronto, eu como quero vos facilitar, lembre-se sempre do pai. Je paye, tu paye, il ou elle paye, nous payons, vous payez, il ou elle, attention, paye. Très facile, n'est-ce pas? Très facile. Então, mais coisas sobre o verbo payer. O verbo payer significa pagar. Par exemple, il paye sa dette envers la société. Il paye sa dette envers la société. Então, o verbo payer está relacionado com pagar, reembolsar, alguém tinha uma dívida, tudo que tem a ver com pagar. É um verbo simétrico, ou seja, tem o mesmo significado que o verbo pagar em português, verbo payer. Agora, o verbo payer no passé composé, nós usamos com o verbo auxiliar avoir, je payais, o passado composto, ou passé composé, je payais, e je payais, d'accord? Je payais. Então é assim que nós conjugamos. Vamos usar o payer e o verbo avoir conjugando no presente para usar no passé composé, d'accord? C'est très facile. Um verbo muito usado, faz parte dos verbos do primeiro grupo que terminam com e e l, né? E uma coisa, lembre-se que geralmente alguns verbos que utilizam um y depois de uma vogal, né? É o caso do verbo envoyer. Quando nós conjugamos esses verbos nas primeiras 3 pessoas do singular, então o que nós fazemos? Nós vamos cortar o y, vamos cortar o y e vamos colocar o i, d'accord? Par exemple, o verbo envoyer, j'envoie, então nós vamos cortar aquele y e vamos colocar i. O mesmo acontece no verbo payer. Depois do a, né, nós vamos cortar aquele y e vamos colocar o i, fica je paye. Mas isso é só para a primeira, segunda e terceira pessoa do singular, né? E também a última pessoa do pluriel, d'accord? C'est très facile, voilà. Atenção, se você ainda não baixou o e-book Aprender Francês desde Zero, você está cometendo um grande erro. Baixe esse e-book que contém 14 lições qui vont lui ajudar a falar fluentemente la langue française, d'accord? Voltando. Voilà, est-ce que vous avez un doute, une question à poser? Então, se vocês têm alguma dúvida, deixa aí nos comentários, eu estarei pronto para conjugar. Lembre-se, o verbo payer, payer, je paye, tu payes, il ou elle paye, nous payons, vous payez, il ou elle paye. D'accord? Merci beaucoup, on est ensemble, à la prochaine fois.